Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Vamos começar mais uma live para a honra e glória do Senhor, encerrando esse mês de maio com um tema, chamado Quem é você diante de Deus. Pastor Eliette já entrou. Todas à vontade. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Tá boa? Boa noite, missionária Ellen. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. A paz. Esperando a missionária Maria Alice entrar, acho que ela não entrou ainda. Sim, sim. Estamos aí encerrando hoje, né? Graças a Deus. Como a missionária estava falando, o termo chamado. E hoje a missionária Maria Alice vai estar aí ministrando aos nossos corações. Verdade. Ela chegou aí, né? Chegou, já chamei ela aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos dando início aí ao nosso culto no lar. É verdade. Que essa live é um culto no lar, né? E eu gostaria de deixar, né, logo no comecinho, para a meditação aí dos irmãos que estão entrando, dos irmãos que ainda vão assistir. Algo que o Senhor falou no meu coração, não é a palavra, é só algo que queimou no meu coração, sabe, sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs e com os demais que estão presentes e ainda vão assistir. Está no livro de Isaías 62, 63, perdão, verso 8, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. E em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor, pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui está falando do próprio Deus, né? Que eu achei interessante é o amor de Deus para conosco, a compaixão dele para conosco, onde ele fala que na angústia deles, da angústia que está se referindo ao povo de Deus, né? Ao povo de Israel, que na angústia do povo, ele também se angustiava. E eu entendi que quando nós estamos angustiados, nós que servimos a Deus, Deus também se angustia, Jesus também fica angustiado, né? E só para complementar isso, a gente vê aqui no Salmo 91, deixa eu abrir rapidinho aqui, Salmo 91, verso 15, diz: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então, talvez você entrou aqui hoje angustiada, sem direção, pensando que tudo acabou, que não existe vida. Deixa essa palavra também queimar aí no seu coração, né? Quando nós estamos angustiados, o coração do nosso Deus se angustia também junto conosco. No momento da angústia, ele está ali presente. E ele nos promete, a partir do momento que nós invocarmos o nome dele, nos tirar desse lugar de angústia. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vem e não volta vazia e vai alcançar corações. Você possa ler o capítulo todo, capítulo 63 de Isaías, né, que é o castigo dos inimigos do povo de Deus. E esse momento que ele fala aqui, né? Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Que o Senhor possa dar ordem a este anjo da presença dele neste dia, nesta hora, em teu favor, para te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece com seus pés em pedras. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite, missionária Maria Alice.
Boa noite, pastor Eliette, missionária Ellen. A paz do Senhor para Boa noite, vocês. Pai Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, Amém. né? Mais uma vez estamos aqui para a honra e a glória do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Cumprindo os desejos, o chamado do Senhor, vamos falar assim. Aquilo qual Ele nos confiou. E eu creio que nessa noite vai ser como todas as outras, a glória do Senhor vai invadir, né, as casas das pessoas que estarão ouvindo esta palavra, porque é tudo para a honra e a glória do nome de Deus, né? Então, Deus é maravilhoso. Me encontro muito feliz por esta oportunidade de mais uma vez estar falando aí do nome do Senhor, está cumprindo aquilo qual o Senhor confiou no nosso coração, né? E você que estiver chegando, você que vai ouvir depois, pode ficar à vontade em nosso meio, porque você não está, como se diz, em outro lugar, senão reunidos para poder falarmos do amor de Cristo, né? Que é aquilo que nos sustém, que nos mantém de pé. Porque o que nos mantém de pé todos os dias é a graça salvadora do Senhor. A misericórdia dele que tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã é aquilo que nos faz não nos retroceder. É aquilo que nos ajuda a seguir adiante para o nosso alvo, que é Cristo. Porque nós sabemos que aqui mesmo nós estamos somente de passagem, né? Então, assim, se nós possamos nos agarrar cada vez mais ao Senhor para poder conseguirmos cumprir com excelência aquilo que Ele espera de nós enquanto estivermos aqui, né? Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Missionária Ellen, tem alguma coisa que a irmã quer falar? Trouxe algum versículo, algum Não, hoje louvor? não. Se quiser, eu vou fazer só oração mesmo. Se a Alice quiser que faça oração antes da palavra. Hoje estou sem versículo. Amém, Jesus. Eu trouxe um louvor aqui, vou estar ministrando ele, que diz que ele é a cura, né? Nosso Deus é a cura. Ele cura de dentro para fora, ele cura, resolve aqueles problemas que a gente, aos nossos olhos naturais, parecem impossíveis. Glória a Deus, que as irmãs possam me ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti. Então declare: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti. Que você possa declarar neste momento: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso
de ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Nada é impossível para ti. Você pode declarar isso? Aleluia. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Eis o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que você possa crer nisso. Aleluia, que não há impossível para Deus. Que Ele pode mudar a sua história, mudar esse cenário que você tem vivido no dia de hoje. Declare com toda a sua fé. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que você possa ser impactado nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Creia que você não vai sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Em nome de Jesus. Pastor missionária Eli está fazendo a oração, entregando a missionária Maria Alice, que vai estar ministrando aos nossos corações nessa noite. Pai Senhor, novamente, creio que o Senhor já tratou no coração que a irmã vai trazer essa noite. Então, peço às irmãs que ajudem a oração, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite coloco diante de Ti, Senhor, a vida da missionária Maria Alice. Senhor, nós cremos que o Senhor já tratou no coração da sua filha. Fala com a sua igreja, Senhor, nessa noite. A palavra que o Senhor confiou ao coração da sua filha, com esse tema importante do mês de maio. Senhor, as pessoas que estão online conosco agora, as pessoas que vão assistir aqui ou em outras plataformas, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o coração de cada pessoa que for ouvir. Que a sua filha continue, Senhor, usando da sua palavra com autoridade e ousadia, a qual o Senhor usa ela para trazer a palavra, para pregar. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor confiou a ela, que ela venha falar. Seja mel ou seja fel, Senhor. E aquilo que a sua filha não puder ministrar, que o seu Espírito Santo interceda em nossos corações. Tira de nosso meio todo espírito de distração, de dispersação. Que a presença do Senhor já é real e sensível em nosso meio. Fica à vontade, Senhor, para falar com a sua igreja nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, missionária Eli, obrigada pela oração. E Deus abençoe a sua vida também, pastor Eliette. Deixa eu me arrumar aqui. Antes de entrar na palavra, quando a senhora começou a louvar esse louvor, Deus me trouxe à memória uma bênção que eu recebi através desse louvor há 3 anos atrás. A minha outra cunhada, a Eide, ela estava esperando a Maia. Não sei se a missionária Ellen vai lembrar. Mas Deus me fez eu voltar, que eu falei, meu Deus, eu vou compartilhar. E ela estava guardando a Maia, já quase na hora de nascer.
Aí ela foi no médico, chega ali na policlínica, a médica manda ela descer para a Santa Casa, porque não estava ouvindo o coração do neném. Aí ela chega em casa muito nervosa e tal, aí me chamou, eu desci com ela nesse dia. E a gente naquele hospital, e aquela demora, e eu me lembro que ali os dois muito nervosos, tanto meu irmão quanto ela, e aquela tensão, né? Porque a médica já tinha falado, a gente não ouve o coração do neném, precisa descer, que é coisa muito séria. E ali, eu lembro que a Santa Casa estava muito cheia, muita gente, a gente tendo que aguardar, apesar do quarto. E assim, a gente que é cristão, né, não adianta. As pessoas vão estar conversando com a gente, mas a gente já está com o espírito de oração. Às vezes você nem presta atenção no que a pessoa está falando. Mas você está ali, está concordando, porque a pessoa não está entendendo. Você até consegue dar um apoio, mas sua mente já está ligada. E eu me lembro que eles chamaram eles. Quando eles entraram, eu fui para a porta daquela Santa Casa ali, do lado onde eu estava, e eu comecei a louvar esse louvor. E eu louvava ele em voz alta. Eu não estava preocupada se eu estava no hospital, não. Eu cantava. Comecei lá fora. Deus colocou ele na minha boca. Foi algo assim muito sobrenatural. E eu falava pensando na criança. Eu falava, Senhor, eu cantando, né? Eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a vida. Nada é impossível para Ti. E eu falava isso com muita autoridade, com muita fé. E eu me lembro andando para um lado e para o outro ali, falando nesse louvor. As pessoas passavam, algumas pessoas, eu me lembro que algumas pessoas passavam, olhavam para mim. Parece que quanto mais olhava, mais a gente quer cantar. É impressionante, né? É como se o diabo te aprontasse. Você falar, tá me olhando? Então, peraí, deixa eu te mostrar. E ele não demorou muito, gente. Eu não sei explicar o tempo. Mas eles saíram daquela sala com um sorriso de orelha a orelha. E ali eu já comecei a glorificar o Senhor. Falei, aconteceu alguma coisa. Quando chegaram perto de mim, assim, a médica falou que não entendeu nada, porque minha rinite está atacada. Só o sangue, gente. Desculpa, coceira. Aí eles falando, né, sorrindo. A médica falou que não entendeu nada. O coração do neném tá normal, tá batendo normal, os batimentos estão controlados, não teve dificuldade nenhuma para achar o batimento cardíaco. Que a outra médica me apavorou à toa, não precisava de nada daquilo. E eu já entendi. Qual foi o médico que entrou com a providência? E isso me alegrou muito, né? A gente poder ver o agir do Senhor na nossa vida. E é aquilo, né? Quando a palavra dele diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Este é o poder que um louvor tem. Porque às vezes a gente não tem nem palavras. O que eu poderia estar falando? Não sei, eu poderia estar pedindo ao Senhor para entrar com a providência? Poderia estar clamando a ele, né? Pedindo para que ele tocasse, trouxesse a vida? Poderia também. Mas eu me lembro que a única oração que eu consegui fazer foi este louvor. E eu não escutava ele há muito tempo. Não ouvia há muito tempo. Então, quando você começou a ministrar ele, pastora, de imediato eu lembrei. Aí eu fiquei mais alegre, né? Porque é bom a gente lembrar dos feitos do Senhor. Porque é tanta coisa que a gente vive, tantas situações que às vezes a gente esquece quantas vitórias o Senhor já nos concedeu, né? Às vezes a gente realmente, as situações da vida, às vezes nos embaraçam, às vezes as situações que a gente está vivendo não é das melhores. E nos faz mesmo perder as esperanças. Porque no mundo em que nós vivemos é muito difícil carregarmos o nome de Deus. É muito difícil querermos ser honestos. É muito difícil ter um legado. É muito difícil você levar aquilo que o Senhor te confiou. Não é fácil. Na verdade, Ele nunca nos prometeu isso. Então, eu acho que o Senhor, Ele traz a memória, principalmente no momento em que a gente mais precisa ser lembrado. Por que está abatida a minha alma, se outrora eu trabalhei em favor da tua vida? Por que te perturbas dessa maneira? Já se esqueceste dos benefícios que eu fiz? É como se Deus falasse assim conosco, né? A maneira dele falar. Porque eu imagino Deus falando como está na Bíblia, tá, gente? Eu escuto às vezes ele falando assim até no passado, pretérito, perfeito, do jeito que está ali. Do jeito que está escrito, imagina Deus falando. Não consigo imaginar Deus falando igual a gente conversa hoje, não. É assim. Entendeu? Então, que você possa pensar nisso. Né? Esse louvor, ele tem um poder. Não só esse. O louvor, ele tem um poder transformador. E quando não tiver nada para entregar ao Senhor, quando não souber como orar, cante. Adore ao Senhor. Né? Porque enquanto você vai adorando, seu coração vai se quebrantando, a sua alma vai se acalmando. E depois de um perfeito louvor, de uma perfeita adoração,
aí o espírito, né, a essência da adoração, ela consegue fluir. É onde você consegue encontrar as palavras certas, apesar de nós sabermos que não sabemos orar como convém, que existe, né, o Espírito Santo que faz esse papel para a gente, que intercede junto ao Pai. Mas é uma dica para você, para aquele dia mal, que você fala assim, ah, Senhor, eu nem sei como orar. Louve. Louve ao Senhor. Não questione, louve. Não pergunte demais, louve. Não fale demais, louve. Porque não é por muito falar. Às vezes você ganha uma vitória num louvor e perde ela no falar demais. Amém? Vamos entrar nessa palavra gloriosa. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Juízes capítulo 7, versículo de número 7. Porque 7 é a plenitude, né? Agora que eu me dei conta que é tudo 7. Então, Deus operando aí na plenitude da sua excelência. Juízes, capítulo 7, versículo 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Vamos ler de novo. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Quando recebemos, né, no início do mês, esse tema proposto, né, o chamado, né? Como é que chama? Peraí. Quem é você diante de Deus? E ali de imediato eu pensei em Moisés. Ah, Moisés, tá. A sarça, amém. Né? Porque pensa chamar, você pensa em Moisés. Só que no decorrer do mês, né? Conforme a gente ia avançando aí naquilo que o Senhor tinha para falar, o Senhor veio trazer ao meu coração a história de Gideão. E Gideão, vou falar rapidamente, somente para aquele que não conhece ou se esqueceu a história, né? Israel, ele estava vivendo um período de servidão nas mãos do midianita. O Senhor permitiu, né, irmãos? Porque muita coisa na vida da gente, hoje nós temos, infelizmente, esse péssimo hábito, né, de dizer que quase tudo é o diabo. Ah, estou passando isso por causa do diabo. Estou passando aquilo por causa do diabo. Ah, o diabo tocou na minha vida e tal. Só que a gente se esquece que mesmo o toque do diabo é permissão de Deus. Quando você serve. Mesmo este toque é permissão de Deus. Porque existe essa diferença, né? Não sei porque eu vou falar isso, mas eu acho que é importante. É importante a gente entender essa diferença. Quando você é servo, o diabo ele vai tocar por causa da permissão. Agora, quando você não é servo, ele não toca, ele cobra aquilo que é dele. Existe uma diferença. Então é importante você entender essa diferença. Porque a pessoa não serve ao Senhor, só fala um crentez fluente, conhece alguém da igreja, acha que está servindo o Senhor, vivendo de qualquer maneira, acontece alguma coisa na vida dela, o diabo está me tocando. Não. O diabo não está tocando, ele está cobrando o que é dele. Porque ele vai tocar com a permissão de Deus naquele que o Senhor separou. Deixa eu dormir. Só um pouquinho, peraí. Pastora Elete, qual é o nome do louvor? Por favor. Deixa eu abrir meu microfone. Desculpa, gente, voltei. Tu és a cura, Gabriela Rocha. Percurso. Acidente percurso. Não dá, porque, né, Tati? Gabrielzinho tá dormindo, a vovó veio salvar ele com a janta. Mas ele não aguentou, tá cansado. Mamãe tá fazendo a obra, né? Alguém tem que movimentar. Então, fui só agradecer. Então, voltando aqui. Porque, às vezes, a gente costuma confundir... A gente não, né? Glória a Deus. Mas as pessoas costumam confundir muito isso. E até culpam Deus no meio do caminho pelo que está passando. Com certeza, vocês já ouviram alguém culpando Deus por uma fase ruim que está vivendo, sendo que essa pessoa nem a Deus serve. Então, são coisas que a gente precisa entender. Né? A gente precisa entender. Igual quando a pessoa fala, mas eu sou filho de Deus. Filho não, você é criatura. Deus criou tudo. Somos criatura. Filho, nós passamos a ser por adoção quando aceitamos o Senhor. Então, sem um aceite
sem a confissão dele como único e suficiente salvador da tua vida, você é criatura. Amém? E enquanto criatura, né? Então tá aí do jeito que você está querendo viver, sua escolha. O Senhor é claro com relação a isso, né? Ele deixou o livre-arbítrio. Claro, a escolha é sua. Aí a pessoa vai, no primeiro vento que ela está vivendo, não é, vou falar nem vento, acontece um problema, o Senhor está fazendo, Deus está deixando isso acontecer comigo. Não, filho. Pode olhar direitinho em sua vida aí, que isso é a cobrança do próprio Satanás mesmo. Né? Porque ele também cobra dos filhos dele. Amém. Então, não foi diferente ali com o povo de Gideão. O que Gideão passou? O que aconteceu? Gideão não, gente. O que aconteceu com Israel? Israel estava vivendo uma servidão sobre o povo medianita. Devido ao período que eles estavam vivendo de idolatria, né? Já tinha passado alguns reis aí. A gente sai daquele período de Débora, né? Que ela profetiza, juíza. Então, Israel volta novamente a cometer as velhas práticas. Então, por permissão do Senhor, o Senhor permitiu eles serem entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Como se entregue nas mãos dos midianitas? Tudo que eles plantavam, na época certa de colheita, os midianitas vinham e pegavam tudo. Não deixavam nada para eles. Eles viviam realmente como escravos, como se estivesse lá no Egito antigamente. Porque eles não colhiam o suor do seu trabalho. Eles não tinham como comer nem nada. Só que a Bíblia vai relatar que isso foi permitido pelo Senhor. O Senhor permitiu que Israel vivesse essa servidão. Então, ali, né, o povo de Israel, mais uma vez, clamou, porque já conhece toda a história, né? Sempre tem aqueles remanescentes que vão estar ali contando a história, né? Não, olha, lá nós somos lá teve a história de José foi para o Egito, nós chegamos lá, aí Deus levantou Moisés, Josué, enfim, sempre vai ter aquele que vai estar trazendo à memória essa história, né? Para chegar até os dias de hoje, glória a Deus por isso, senão também a gente não conheceria essa história, se não existissem esses remanescentes, né? Então eu creio que tinha um remanescente ali que explicou ele, olha, a gente está vivendo porque estamos em desobediência, certamente se é permissão de Deus, vamos clamar. Então ali o povo começa a clamar ao Senhor. Então, quando eles clamam ao Senhor, o Senhor vai e decide levantar Gideão. E ali, um anjo se apresenta diante de Gideão e fala com ele, né? Olha, o Senhor vai levantar você, através de você, vai guerrear aí contra os midianitas, você e o povo, vocês vão vencer, eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor, de vocês. Só que é interessante a história de Gideão, porque a gente usa muito ela, né, para poder falar que é aquele pedaço em que a gente fala assim, não, pode fazer prova com Deus. Gideão fez prova com Deus. Ah, se você quer me usar mesmo, então faz chover no orvalho e não molha o algodão. Aí Deus faz. Aí no outro dia ele olha para aquilo e ele fala, ah, não, mas se é o Senhor mesmo, então vamos fazer o contrário, vamos chover no algodão, né? Porque é quando a gente não quer aceitar o chamado do Senhor. É mais ou menos isso. Porque Gideão, o anjo apareceu e falou, olha, Gideão, vai ser por você, tá? Ah, mas vai ser mesmo? Ah, não, mas é isso mesmo que o Senhor quer. Tanta gente me escolheu logo eu. Os questionamentos que a gente vai passando, né? Que a gente começa a militar entre a carne e o espírito. A gente esquece, na verdade, que o Senhor primeiro chama, para depois ele capacitar. Ele não vai chamar ninguém completo. Primeiro, porque completo nós nunca estaremos. Estaremos sempre andando em busca da perfeição. Ou seja, então nós nunca estaremos certos, 100% corretos, completos, né? Estaremos sempre aí com as nossas falhas e as limitações, porque somos humanos. Mas, o que acontece? Eu vi uma coisa que eu achei interessante, eu comecei a pensar sobre isso, e é interessante. Na verdade, o Senhor teve paciência com Gideão. Ele usou de muita paciência para com ele. Né? Porque se você ler a Bíblia inteira, Jesus chamava a pessoa, eis-me aqui. Gideão, ah, não, se é o Senhor mesmo. Aí no outro dia, mas se é o Senhor mesmo. Então, a gente entende que o Senhor estava com paciência porque queria usar ele. Certamente devia ser o único ali que o Senhor viu que tinha valor. Falou, não, vai ter que ser esse mesmo. Deixa eu ter paciência com ele, porque se não for esse, a gente não vai conseguir. Porque Deus conhece cada um. Então, ele vai me chamar, ele vai chamar você, mas ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os seus questionamentos.
Ele sabe que no meio, na parte mais difícil, você vai querer retroceder. Ele sabe que nos momentos mais difíceis você vai querer olhar para trás. Ele já sabe disso. Então você acha que ele chamou eu, chamou você, para a gente estar aqui hoje, sabendo que toda quinta-feira nós estaríamos alegres e felizes da vida? Não, ele chamou a gente sabendo que ia ter quinta-feira, que nós estaríamos aqui cansados. Ia ter quinta-feira que a gente não queria levar esse trabalho adiante. Ia ter quarta-feira que você ia pensar, meu Deus, amanhã já é quinta, eu não quero falar nada. Ele sabia disso. Mas ainda assim ele investiu. Por quê? Porque o Senhor, na verdade, a gente vai entrar no cerne dessa palavra daqui a pouco, dessa reflexão, que é chamar, você vai entender que o Senhor ele não precisa de muita coisa. O Senhor ele precisa de pessoas dispostas. Então ele prefere usar eu e você com as nossas limitações, com as nossas vontades loucas, com os nossos desejos de abandonar tudo. Ele prefere nos usar desta forma, mas sabendo que pode contar conosco, do que chamar muita gente e essa muita gente não conseguir atingir o objetivo proposto, que é salvar almas. Para ele não faz sentido ter muita gente e nesse muita gente, nesse movimento todo, ter só essa empolgação, essa emoção, esse envolvimento sem fundamento. Seria essa a palavra certa. Porque o Senhor ele prefere trabalhar com 5 com raiz do que com 100 sem raiz. Porque aquele que tem a raiz profunda, aquele que entendeu o que é o chamado, qual é o verdadeiro propósito do Senhor, ele vai para a guerra, ele vai para a luta, ele vai mesmo quando ele não tem forças. Ele é capaz de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu não tenho forças, mas eu preciso de Ele socorrer aquela alma. Senhor, não é por mim, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo, mas hoje eu estou ofertando esse jejum pela vida do fulano porque ele precisa. Isso é uma pessoa que está fundamentada na palavra, que é o que a gente fala que tem raiz. Porque quando a gente vai usar o termo, uma pessoa que tem raiz, né, não é uma pessoa que apanha da vida a vida inteira, não. É uma pessoa que é baseada na palavra. Que tem base na palavra, ela sabe em quem ela tem crido. Isso é ter raiz, porque a nossa raiz ela é fundamentada, ela é fortificada. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais a gente avança na palavra, porque o que vai nos libertar dia após dia é a palavra santa dele. E Gideão faz essa prova com o Senhor, né? E o Senhor envia ele para a guerra. Gideão, é chegado o momento. Então Gideão vai, recolhe ali os seus 32 mil homens que tinha Israel para aquela guerra. É onde o Senhor entende. Ele olha aqueles 32 mil homens, que é o que eu acabei de falar agora. Ele fala, não adianta, esses 32 a glória vai ser dele. Eles vão falar que eles ganharam porque era muito maior que midianitas. Era muita gente, midianitas e eles iam perder. Aí o Senhor fala, não, Gideão, tem muita gente aí. Vai lá e manda voltar os medrosos para casa e fica só com os corajosos. E dali foram-se embora 22 mil. Ficaram 10 mil ainda, né? Desses 10 mil, o Senhor ainda olha para ele, ainda é muito. E às vezes a gente olha para nós, olha para aquilo que a gente está trabalhando, para aquilo que a gente tem para fazer, e às vezes a gente pensa assim, poderia ter mais gente. Poderia ter mais gente. Poderia ser uma rede maior. Poderíamos ter mais apoio. Poderíamos ter mais braços. Poderíamos. Mas às vezes é com pouco mesmo que o Senhor encontra muito mais força. Vamos dizer assim, é com nós 3 mesmo que a gente consegue atingir um âmbito espiritual muito maior se nós fôssemos 30. Vocês estão conseguindo entender o que o Senhor quer falar com a gente? Para que a gente não fique olhando para a quantidade que está disponível. Porque isso só nos leva mais uma vez para as Escrituras. Quando você olha nas Escrituras do Senhor, que vai falar assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas como assim, poucos são os escolhidos? Então o Senhor escolhe com quem? Não. O escolhido é aquele que não renuncia. O escolhido é aquele que entende que não tem escolha. Porque chamar, o Senhor vai chamar. Porque Ele chama para depois capacitar. Então a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então é muita gente tinha, ainda tinha 10 mil para entrar nessa guerra.
E o Senhor sabia que se fosse esses 10 mil, a glória não seria dele. Porque viver o chamado, entender quem nós somos diante de Deus, é entender que a glória é dele. Como eu contei esse testemunho no início, coitada de mim. Quem sou eu ali? Nada. Eu fui somente um instrumento usado naquele momento. Por algum motivo não. O Senhor fez com que eles me levassem junto com eles, porque ele precisava operar através de mim. Por isso eles vieram falar comigo, vieram pedir meu apoio e eu de prontidão fui socorrer. Mas a gente acha que nós estamos indo às vezes pela força do nosso braço. Eu estou indo porque eles querem que eu vou lá apoiar. Quando você chega lá, o Senhor faz você fazer coisas grandes. Porque o Senhor ele vem trabalhar através de nós. Né? Então, assim, poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas talvez essa outra pessoa não iria trabalhar da maneira que o Senhor precisasse. E talvez essa vitória não fosse concedida. Mas como o Senhor, para tudo, ele tem um propósito, então é onde ele vai nos levantar em meio a certas situações. É onde ele nos levanta neste momento em que a gente acha que não vai dar certo. Mas, Senhor, logo eu. Tem tanta gente aqui nesse congresso, tem pastores. O Senhor vai me chamar para poder ir lá falar com a irmã e orar para o irmão. Sim, é porque essa pessoa que o Senhor está chamando, está colocando à disposição para trabalhar, é aquele que está em comunhão com ele. Porque nós temos que entender que pastor, missionário, evangelista, obreiro, isso são cargos eclesiásticos, é para manter a ordem. Nós somos nada mais, nada menos do que servos. Nós somente estamos aqui para servir ao Senhor. Mais nada. Mais nada. Não tem outra coisa. Mas foi derramada a unção de pastor. Glória a Deus. Então vai cumprir o pastoreio. Ao invés de ficar delegando que os obreiros vão fazer uma função que é sua. Ao invés, já que você é o pastor, então vá pastorear. O que o pastor faz? Vai procurar saber o que o pastor faz. E não delegar para que o obreiro, que deveria estar ali cuidando da obra, vai cuidar de uma ovelha que está lá jogada ao vento. Porque esse é o seu trabalho. Você não é o pastor? Então vai cuidar daquilo que o Senhor te confiou. Mas eu sou missionária, então vai para a cadeia. Eu sou missionária, então vai lá na linha, na boca de fumo, vai salvar traficante, vai pregar para prostituta, vai para os hospitais. E não faça com que o diácono, que tem que estar servindo na casa do Senhor, vá lá. Ô diácono, o irmão está precisando de uma ajuda, só pode ir lá porque agora eu estou trabalhando, eu não posso. As pessoas estão se apegando muito ao título que é dado, estão esquecendo o serviço do título. Porque nós temos que entender o seguinte. Vamos falar de título agora. Já que a gente está falando de chamado, então vamos falar do título dentro do chamado. Bom, você um dia, Senhor, a glória dele te atraiu, né? A glória dele te atraiu. Todo mundo vai entender. Está todo mundo cantando louvor, então a glória dele te atraiu, você saiu, largou tudo, foi para a igreja bonitinho. Tá, passou pelas águas. Tá lá sentadinho o aspirante, só recebendo, né? Aí o pastor vai colocar a ordem em casa. O pastor vai, o Senhor mandou te ungir obreiro. Amém. O que o obreiro faz? O obreiro, ele continua estudando a palavra do Senhor, ele está ali pronto na obra. O obreiro é um auxiliar. O pastor, a irmã ligou para o pastor, está passando uma prova, precisa de uma luta. Aí não tem outras pessoas disponíveis, o pastor liga, porque ele sabe que aquele obreiro, apesar de novo na fé, mas ele tem intimidade com o Senhor. Ele é alguém que se consagra, ele é alguém que separa. E não um obreiro que ainda está lá e está cá. Vocês estão entendendo? Então, partindo do princípio que o obreiro está ali certinho, alicerçado como deve ser, o pastor liga para ele: ô, meu irmão, estou precisando de uma ajuda. Você pode ir comigo na casa da irmã fulana? Posso, pastor. Aí vai os dois. Amém? Mas o propósito maior foi chamado para quem? Para o pastor. O obreiro está ali auxiliando a obra. Até aí tudo bem. Aí passa-se o tempo, chegou o momento de diaconato. Aí o obreiro agora, ele é diácono da casa do Senhor. Então ele como diácono, né, ele já está inserido em mais obras, ele já está ministrando algumas coisas, já está trabalhando numa escola bíblica dominical, ele está trabalhando aí com liderança de jovens, ele já está trabalhando. Né? Porque ele já está na obra, bem atuante, ele já entendeu qual é o propósito. Só que ele continua também na retaguarda. Como assim? O pastor ainda continua sendo o principal que vai cuidar da ovelha. O pastor continua sendo aquele que vai ligar para a ovelha que não está vindo no culto.
O pastor ainda continua sendo dele a obrigação de ir buscar as almas que estão lá fora. E é assim que tem que ser. Aí depois vem aí evangelista, presbíteros, missionários, enfim. Só que a gente precisa entender que isso é uma coisa gradual. Agora, para servir, todos nós somos chamados. Independente de cargo eclesiástico. Independente disso, você tem que entender que o Senhor, o que Ele quer fazer é através das nossas vidas. É através das nossas vidas. E ali, ele faz ali ele pede, voltando para o texto, né? Ele vai pedir que os 10.000 homens vão lá lamber a água, né? Aquele que tomar na posição de vigilância fica, aquele que, né, que for displicente, estiver dormindo, vamos dizer assim, tomando água da forma incorreta, não vai ficar. Então, chega-se ao número de 300 homens. 300 guerreiros. E com esses 300, o Senhor entrega a vitória aí para Gideão. Para que quem olhasse de fora, ou os próprios midianitas, quando entendesse aquilo, eles teriam que reconhecer que Israel guerreou novamente com Cristo. Que novamente o Senhor somente operou através dos 300, porque a glória tinha que ser de Cristo. Foi ali, né, que é dessa maneira que o Senhor vai trabalhar na minha e na sua vida. Porque aquilo que o Senhor quer fazer em nós é para glorificar o nome dele, e não nós. É para que a glória seja dele. Para que você esteja sempre direcionando para ele aquilo que ele determinou que você faça. Nesse processo de chamado, qual a gente vem trabalhando, foi falado aqui semana passada, no primeiro tema trazido pela missionária Ellie, o Senhor veio falar sobre o despertamento do chamado. Porque às vezes a gente recebe esse chamado aí, né? A gente, pela graça, pela misericórdia, nós somos separados aí para estar cumprindo aquilo que o Senhor preparou, mas estamos como os que dormem. Que é essa situação que eu acabei de trazer. Estamos, muitas das vezes, delegando funções nossas para os outros fazerem. Ah, não, tem uma irmã ali na igreja, ela é disponível, ela adora culto no lar, então deixa ela. Aí vai lá, coitadinha da diaconisa, da obreira, cumprir um preço, um propósito que não é dela. Às vezes não, o Senhor sempre a ajuda pela misericórdia que ele tem, pela fidelidade que essa pessoa tem, o Senhor exerce ali a glória dele, né, dentro deste lar, é feito ali um processo de libertação, um processo de cura. Às vezes essa alma é salva, sim, porque o Senhor, ele faz a vida pela fidelidade que nós temos com ele, e ele conosco. Mas você acha que convir comigo que esses trabalhos, eles têm que ser feitos por pessoas capacitadas, ungidas para isso. Não que o diácono obreiro não é ungido para isso, mas existe a pessoa certa para estar fazendo isso. Porque uma coisa é fato. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se você ouve um cargo mais elevado, eclesiástico falando, certamente você se entregou bastante para que isso acontecesse. Houve uma entrega, houve uma renúncia, houve um processo com o Senhor para que você, pela misericórdia, hoje ocupasse esse cargo. Então, espiritualmente falando, vamos dizer assim, a gente pode até afirmar que você esteja realmente mais forte do que o outro irmão que está iniciando agora na caminhada. E a vida espiritual, o processo espiritual, ele é coisa muito séria. E muitas das vezes a gente não leva ele com a seriedade devida. A gente acha que qualquer pessoa pode fazer o processo de libertação, qualquer pessoa pode colocar a mão na cabeça do irmão, qualquer pessoa pode entrar em qualquer lugar e orar e fazer um trabalho de libertação. Não é dessa forma. A pessoa até vai pela boa vontade, pelo primeiro amor, por querer fazer a obra e sai de lá com os demônios, tudo que expulsou do corpo do outro. Aí traz para casa trazendo problemas. Vem para casa trazendo problemas, porque não entendeu. Entrou em guerras que não era para entrar. Comprou brigas que não era para entrar. Porque isso falta o quê? Falta o discernimento. Mas eu não culpo o irmão novo na fé. Não quero nem falar de culpados, mas como a gente está falando de chamado, são trabalhos que devem ser feitos por aqueles que foram capacitados para tal. Não é que você não tem que fazer, mas a obra ela é um corpo. Então, se cada um fizer a sua parte, o corpo vai. Se cada um operar com a sua parte, as coisas andam, não fica pesado para ninguém. Como esse trabalho nosso, cada quinta-feira uma traz a palavra, ou seja, ninguém está incumbido de ficar sobrecarregado, de toda quinta-feira ter que ter uma palavra, ter que ter uma
ministração, não. Vai ter um momento de você trabalhar, como hoje, por exemplo, eu estou trabalhando, né, trazer a palavra do Senhor, e vocês duas estão aí recebendo, juntamente com os irmãos que estão aqui. Mas vai ter um outro dia que eu estarei também aprendendo e recebendo do Senhor através da vida das irmãs, porque é assim que funciona no reino. Porque o reino, ele não é uma carga pesada. O fardo do Senhor, ele é leve. O jugo dele é leve e suave, assim diz a palavra dele. Se você está hoje no ministério onde você é sobrecarregado, algo de errado não está certo. Alguma coisa está fora do controle. Alguma coisa está errada. Ou você pegou coisas demais que não era para você pegar, ou estão te sobrecarregando de uma maneira demais também. E o que acontece? Aí você abandona aquilo que o Senhor te confiou. Por quê? Porque você quis fazer tudo, quis fazer até o que não era para fazer. Aí depois é onde você vê pessoas falando que não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de Deus. Quando eu mais precisei, Deus não. Eu orava para o fulano, eu orava para abrir a porta para o fulano, para o ciclano, e Deus fechava as portas na minha casa. Eu orava para curar fulano, a doença chegava na minha casa. Porque você estava comprando coisas que não era para você fazer. A gente tem que ter esse discernimento. Então, o Senhor vem na primeira semana nos despertar para isso. Qual é a sua função na obra? Desperta para fazer aquilo que eu te confiei. Desperta para que você possa fazer aquilo que eu mandei você fazer. Porque existem coisas na nossa vida que é para mim e para você. Não adianta também você transferir ela. Existem processos, existem desertos, existem propósitos que é só seu. É só seu e mais ninguém. É o momento em que você passa com Cristo. Porque tem que ter isso na nossa vida. Esse momento em que nós vamos passar nós e Deus. Por mais que seja um processo doloroso, por mais que seja aí, às vezes, um processo difícil de passar, em que você realmente precisava de um braço, de uma ajuda, até terá intercessores por fora, bem longe, que a gente nem sabe. A gente, às vezes, muitas vezes a gente nem sabe, mas tem pessoas orando, intercedendo pela nossa vida. Mas o processo é nosso. Isso aí, o Senhor também não vai te tirar. Na segunda semana, através da vida da pastora Eliette, ele veio falar de discernimento. E veio trazer pra gente esse discernimento que a gente tem que ter. Até que ponto eu vou? Até que ponto essa guerra é minha? Até que ponto esse chamado é para eu ir? Porque muitas das vezes a gente confunde aquilo que o Senhor te chamou. Às vezes o Senhor te chamou para ser levita da casa e você está temendo que é levar a palavra. Ou às vezes o Senhor te levou para a palavra e você está temendo que é ficar cantando. Às vezes o Senhor te chamou para fazer missões e você está ali guerreando, você quer ficar só dentro da igreja, não quer ir trabalhar lá fora, não quer ir fazer um evangelismo. Então aí falta discernimento, porque o discernimento é necessário na nossa vida para que a gente possa discernir aquilo que o Senhor colocou na nossa frente. Porque é importante, irmãos, que a gente venha orar pedindo ao Senhor para que Ele venha nos ensinar a discernir as coisas. A gente tem que aprender a discernir. É importante. Você tem que saber se aquilo que está acontecendo na sua vida, ele é espiritual ou carnal. Se esse momento que você está passando, o que é isso? É santo, é o profano. Você tem as duas coisas na vida do cristão tem que ser muito claras, porque Deus não é Deus de confusão. Então, na vida do cristão, os caminhos têm que ser claros. Os caminhos sempre que foram abertos, eles têm que ser claros. Esse é o direito, esse é o esquerdo. Tem que entender, a gente tem que ter esse discernimento para saber. É essa função, como a Dani está falando. Né? Isso aí é somente com o dom de discernimento. Você tem que buscar isso, Dani. Eu te oriento a orar ao Senhor, buscando esse discernimento. Senhor, em que eu vou me destacar? O que é que o Senhor quer que eu faça? Faça propósitos com o Senhor, comece a colocar as coisas que você sabe fazer e você vai ver como as pessoas começam a falar. Nossa, mas eu vou usar a missionária L. Missionária L, nossa, mas quando ela orou para mim, eu senti uma coisa boa. Aí vem outro, nossa, a missionária L tem o poder da oração. E ali aí o Senhor vai trabalhando. Você começa a entender que a sua função com Cristo era a oração. Aí a irmã te chama você para cantar um louvor, por exemplo, Dan, e naquele louvor que você canta, alguém está com uma dor de cabeça e ela é curada. Então você começa a ver que você tem o dom da cura através de um louvor. Essas coisas, as pessoas, eles vão trabalhar. Deus vai usando as pessoas para nos responderem, mais ou menos dessa forma que funciona. Aquela área em que você começa a ver
a pessoa começa a falar, não, você é bom nisso. Não, o fulano é bom naquilo. Não é que ele está falando para te exaltar. É própria permissão do Senhor para que você possa começar a entender. É como a missionária Ellen falou, você vai começar a tratar de certos problemas, certas situações. E você vai começar a reparar que as situações são muito parecidas. Muito parecidas. Ou você, vou dar um exemplo. Aí chega perto de você uma pessoa hoje, quando você vê, você orou, fez um trabalho de libertação com ela. Semana que vem, levanta outra pessoa que é necessário um trabalho de libertação. Você começa a entender ali que você está na oração. Mas isso é muito assim, sinceramente, você vai precisar se entregar bastante. Porque não é algo fácil de saber. A gente, né, eu acredito, até a pastora Eliette, eu gostaria também que ela falasse um pouco depois sobre, né, missionária Eliette também pode ficar à vontade, mas pelo menos comigo. Eu vou ser sincero, acho que até hoje eu não sei direito do meu chamado, não. Estou aí hoje pela glória, né? Graças a Deus, missionário da casa do Senhor. Aqui na internet fazendo missões, mas eu faço tanta coisa, irmã. Eu nem sei direito. Chama para cantar o canto, chama para orar, eu oro. Chama para orar na casa dos outros, eu vou. Então, aqui é mil e uma utilidade. Aí é onde entra os ventos que eu estou falando. Porque você sabe que a palavra corta aqui para depois cortar aí, né? Aí Jesus já está puxando a orelha aqui, ó. Vamos lá, tá entrando em guerra que não é sua, tá fazendo coisa que não é para você fazer. E para ser bem sincera, nem sempre a congregação vai te colocar no lugar certo. Porque às vezes a congregação coloca você para louvar, sendo que o seu dom é de pregar. Ah lá, olha aí, o meu chamado tem nome, é João Batista e Pedro. Então tem hora que eu tô lá, tem hora que eu tô cá. Ó, não vou ficar me acusando aqui não. Parou, vou ficar falando quem sou eu não, vou deixar Deus falar. Mas é um processo, Dani, eu creio assim que com o tempo você vai ver. Não... É importante a gente congregar. Ah lá, tá vendo? Chamar de libertação pela palavra e louvor. É assim. As pessoas já veem em mim. Então, amém. Deve ser isso aí mesmo que eu faço. Né? Então, assim, Dani, falando novamente sobre congregação. É importante congregar. Nós sabemos da importância porque a palavra do Senhor nos instrui sobre isso. Né? Já vem desde Salmos, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Ali Paulo vem falar sobre o corpo. Então, é necessária essa cobertura espiritual. É necessária essa cobertura espiritual, sim. Ela faz falta. Mas nem sempre será na congregação que você vai identificar o seu chamado. Porque o chamado é algo muito pessoal. É algo muito pessoal. Mas ele é tão pessoal que o Senhor... Todas as vezes que ele chamou alguém na Bíblia, ele apareceu só para pessoas, se você analisar. Ele nunca aparece no meio de uma multidão e fala assim, missionária Elia, é você que eu estou chamando, não. Ele aparece só para a pessoa. Então, assim, é muita oração mesmo. É você e o Senhor, é um trabalho diário e ali, aos poucos, o Senhor vai te mostrando o caminho certo, por onde você vai. E esse propósito que a gente está fazendo, eu achei ele muito bom. Ele foi muito bom para nós, né, missionários? Porque ele fez a gente também olhar para dentro do nosso chamado. Quem somos nós? Como estamos nós diante do Senhor? E hoje, para encerrar, ele falou sobre despertamento, ele falou de discernimento, e hoje ele vem nos falar que não é muita gente. Não é muita gente. Eu gostaria de trazer para reflexão mais dessa palavra até do que Gideão, que é uma passagem muito importante, mas quando ele fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque somente os escolhidos, aqueles que estão realmente na presença do Senhor, aqueles que estão na renúncia, aqueles que renunciam, aqueles que buscam a face de Cristo, aqueles que estão ali pagando o preço mesmo, que a gente costuma dizer, né? Crentez fluente aí, o pagar preço. Esses serão os escolhidos. Esses serão os escolhidos. Por isso é importante sermos despertados sobre o nosso chamado. Porque é aquilo que eu venho falando hoje desde o início. Na caminhada, né? Do jeito que a gente vai caminhando com Cristo, às vezes os problemas, as tribulações, a gente acaba deixando até o nosso chamado de lado. E não pode, porque Deus, quando Ele te chamou, Ele nos capacitou, né? Porque primeiro Ele chama, depois Ele te capacita. Então Deus nunca vai tirar você de dentro da sua casa para viver dentro da igreja. Porque o seu ministério começa dentro da tua casa. Então o seu chamado principal é dentro do seu lar. Se Deus levantou só você
Se hoje, assim como eu, você, só você na sua casa ainda, né? Porque é uma frase que eu uso sempre, é muito verdadeira, porque é muito difícil você ser aonde ninguém é. Então tem um propósito aí, é com você. É através de você que o Senhor vai cumprir as promessas dele, né? Que é quando ele fala que se creres, será salvo tu e a tua casa, ou eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se ele levantou você, o chamado começa em você. O propósito está com você. Então, é através da sua vida com Cristo que você vai convertendo as pessoas. Porque nós sabemos que não é pelo falar, é pelo o que você faz. Né? Se você ler lá em 1 Pedro, capítulo 5, se não me engano, onde ele vai instruir a mulher como se portar diante do marido que não é cristão. Não é falando, não é chamando a atenção, né? Não é dizendo que se não aceitar Jesus vai para o inferno, eu estou entendendo? Parei também, não falo mais isso. Eu parei. Né? Então, assim, não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar, é pelas atitudes que nós vamos converter os nossos esposos. Minha cunhada gosta. Que eu evangelizava ela desta forma. Ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Isso quando eu não ficava olhando para a janela e falava, quando Jesus voltar, vai se escurecer tudo. A lua vai ser cor de sangue, as estrelas vão cair, e, não é? E quem não tiver com Cristo vai ficar. Eu vou subir, não adianta segurar no meu pé, não. Uma certeza, Jesus. Então, assim, a Bíblia nos dá essa instrução, né? Quando ela fala que, quando ela vai falar, a palavra do Senhor vai dizer que não é pelo muito falar, são as nossas atitudes que vai fazer com que as pessoas queiram conhecer o Deus que transformou a nossa vida. Né? Então, isso é o primeiro passo. Então, o Senhor, Ele nunca vai te dar um fardo, já caminhando para a gente encerrar, né? Porque a nossa live agora também tem tempo, por enquanto, o Instagram está bloqueando a gente. Então, para a gente fechar essa palavra, vamos fazer a última parte agora, para a gente fechar essa meditação. Quando o Senhor vai dizer... vinde a mim todos vocês, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Tomai de mim o meu jugo, meu fardo que é leve e suave, meu jugo que é leve e suave. Ele está querendo dizer o seguinte, que ele nunca vai colocar nas nossas mãos aquilo que a gente não consiga fazer. E ele nunca vai tirar de você a sua família para que você venha fazer a obra. Esses são os dois princípios. São os dois princípios. Porque se a sua casa não vai bem, se dentro do seu lar as coisas não vão bem, como que você vai evangelizar lá fora? Como? Como que você vai levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, se dentro da sua casa você é uma esposa rixosa, você é uma mãe ruim, que não dá um exemplo, mas lá fora fala eloquente, prega bonito, até grita no microfone para poder dar uma pressão, e dentro de casa está tudo errado. O Senhor não vai operar. Aqui eu volto a repetir, o irmão pode ser liberto, o irmão pode sair com a palavra de conforto, pode sair com o coração tranquilo, pode sim, porque o Senhor tem misericórdia pela vida dele, mas não é através de você que o Senhor está trabalhando, porque ele não vai trabalhar dessa maneira. Então, para que a gente possa entender, por que é o que eu gosto de pensar, por que nós estamos hoje com Mulheres em Ação, numa rede social, entrando dentro das casas das pessoas? Por que foi necessário essa atitude? Por que o Senhor nos levantou para isso? Porque em determinados momentos, pessoas que não souberam auxiliar as duas coisas, ministério e casa, em algum momento saíram feridos, ou das suas casas ou do seu ministério. E hoje já não querem nem saber mais de falar de Deus. Então nós estamos usando aquele meio que o Senhor nos deu para poder entrar através do Senhor, para que Ele venha trabalhar em nós, para que a gente possa levar uma palavra para você, para que aquele que esteja escutando dentro da tua casa, porque às vezes você está aí, você acha que está sozinho no seu quarto, mas lá na sala tem alguém escutando você, a gente falando aí, e está sendo liberto, porque é isso que a palavra do Senhor faz. Porque o que nós fazemos aqui é uma plantação de semente. Nós estamos ali arando uma terra, colocando uma semente. Porque quem vai regar, isso é obra para o Espírito Santo fazer. Mas foi necessário este propósito, porque devido a esse tempo que a gente está vivendo, das pessoas ficarem sobrecarregadas com as coisas, às vezes que não são delas, muitas das vezes não são delas, não são aquilo que o Senhor confiou, e elas estão abrindo mão, coisas que o Senhor colocou na mão dela. Porque você
Você acha que você casou para sair da sua casa? Não. Você casou para constituir uma família. Você acha que o Senhor te deu filho para perturbação? Também não. O Senhor não nos deu filho para perturbação. O Senhor não nos deu filho para trazer vergonha. O Senhor não nos deu filho para que a gente venha viver por aí reclamando, não. O Senhor nos deu uma família para que a gente cuide. Então, se você não consegue cuidar da sua família, como você vai cuidar de um ministério? Se você não consegue administrar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, o bem mais precioso que o Senhor nos deu para cuidar, que é a sua casa, a sua família, como você vai estar à frente de algum cargo eclesiástico? As coisas não batem. Então, se não batem, não tem como fluir. As duas coisas não vão dar certo. Então, para que você possa saber quem é